Oi, pessoal, aqui de volta. Nós estamos continuando a parte sobre mercados competitivos, aproveitando para fazer uma análise de bem-estar. Já falamos sobre a política tarifária e aqui é dentro da política tarifária uma curiosidade muito interessante, porque fala da nossa história. Vocês sabem que houve em decorrência de algumas tendências mundiais, principalmente das influências dos cepalinos, de que era muito importante para o país, para o Brasil se industrializar, houve uma tendência e uma busca muito grande do Brasil se industrializar. O Brasil importava muito, não é? E houve um cálculo dos cepalinos de que nós sempre iríamos perder dos termos de troca, porque a dependência do mercado externo ia aumentar cada vez mais. Não só para o Brasil, mas para todos os países da América Latina. Então, mais ou menos na década de 50, foi adotada maciçamente no Brasil, em toda a América Latina, as chamadas políticas de substituição de importação. Essas políticas, elas tratavam de proteger a indústria nacional. E um dos decretos bem radicais foi o do decreto do Similar Nacional. Ele dizia basicamente o seguinte, se o Brasil produz um produto, vamos dizer, tesourinha de cortar unha, se ele tem apenas uma fábrica em São Paulo, ele não pode importar, certo? Então, o que era produzido internamente não seria possível importar. Tem inclusive um professor que eu admiro muito, um professor da Universidade de Illinois, o Werner Berg, que escreveu um livro que é muito famoso, The Brazilian Economy, ele tem tradução em português, a economia brasileira. Ele fala, num determinado capítulo lá, que o Centro-Sul, né, o Sudeste do Brasil, o desenvolvimento industrial do Centro-Sul do país se deve ao Nordeste. E ele fala especificamente dessa lei do Similar Nacional. Ele fala o seguinte, como não era possível importar, todo mundo, como aqui no Nordeste não tinha em nenhum estado fábrica de um determinado produto, ele teria que necessariamente importar de São Paulo, preferencialmente onde estavam concentradas a maioria das indústrias, e obviamente ele tinha que pagar impostos a São Paulo. Ele diz isso no livro, isso é só um parêntese que eu acho bem interessante. Então hoje nós vamos mostrar esse decreto do Similar Nacional e mostrar o que aconteceu nessa época. Então, nós estávamos numa situação semelhante à anterior, em que o preço mundial é SPW, o Brasil importava determinado produto, vamos dizer, tesourinha de unha, então ele importava essa quantidade Y2', essa era a demanda, e a oferta interna era Y', era permitido importar, as pessoas importavam, ficavam felizes, certo? Antes de haver esse decreto do Similar Nacional, o excedente do consumidor era A, mais B, mais C, mais D, e o excedente do produtor era E, e com esse Similar Nacional, esse decreto do Similar Nacional, ele artificialmente levou o mercado nacional de tesourinha para o equilíbrio. Todos os mercados que existiam essa situação entraram artificialmente num equilíbrio. Com esse equilíbrio, então, significa que o excedente do consumidor passaria agora a ser só A e o excedente do produtor B mais E. Isso significa que houve uma variação do excedente do consumidor de menos B, menos C, menos D, que foi o que o consumidor perdeu, essas áreas geométricas, B, C e D, e uma variação do excedente do produtor de B. O produtor ganhou essa área B que ele não tinha. Na verdade, o estímulo, lembre, era estimular produtor nacional. Então, ele ganha. Então, o consumidor perdeu, mas o produtor ganhou. Ele era o objetivo da política. E o deadweight loss, ou peso morto, é C e D. Isso porque essa área B, na verdade, foi uma transferência de renda dos consumidores para os produtores que o governo queria beneficiar. E as áreas C e D são as áreas em que não houve transferência, então representando o peso morto dessa política, certo? Então, obrigada, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse exemplo, tá?